Você sabia que um dos apelidos do Barcelona é uma homenagem às bundas dos torcedores? O que o apelido do Tottenham tem a ver com um cavaleiro do século XIV? E por que os torcedores do Napoli são chamados de sereia? Senta essa bunda numa cadeira confortável que hoje eu vou te explicar o significado dos apelidos de todos os principais clubes europeus. E a gente vai começar na Espanha então com o Real Madrid. E muitos clubes, né, não só o Real, tem apelidos que remetem às cores, né? Então, por exemplo, o Real Madrid é conhecido como Los Blancos, por causa do uniforme aí tradicionalmente branco do Real. Mas o apelido mais comum do Real Madrid é os merengues, né? E por que merengue? Merengue na Espanha é o equivalente ao suspiro no Brasil. E vocês já viram como é que é o suspiro? A não ser que eles façam ali com uma corzinha artificial e tal, geralmente ele é bem branquinho. Então, por causa da cor branca do suspiro, o Real Madrid é chamado de merengue. E o principal rival do Real Madrid na Espanha, o Barcelona, é chamado de blaugrana, que é uma coisa que vai se repetir muito nesse vídeo, times com apelidos referentes às cores. É uma junção das duas palavras que vem do catalão, beleza? O blau, que é o azul, e o grana, que é o grená, que é esse tom meio de vermelho, meio vinho aí que o Barcelona usa, né? Então blaugrana, azul grená. Só que essa não é a principal história. O que a gente quer saber mesmo é por que os torcedores do Barcelona são chamados de culés. E é realmente bizarro. Antes do Barcelona ser uma potência mundial e de ter um dos maiores estádios do planeta, e um estádio lindoso que é o Camp Nou, né, com capacidade para quase 100 mil pessoas, no comecinho da história do clube, ele jogava num estádiozinho bem mais acanhado, lá de 1900 a 1922 mais ou menos. Esse estádio tinha vaga para apenas 6 mil torcedores mais ou menos, só que o Barcelona naquela época já enchia o estádio. E vocês estão ligados que lá para começo do século 20 não tinha muito assim questão de segurança nos estádios, e entrando gente até que coubesse, né? E aí tinha uma muretinha por volta do estádio. O que a galera fazia? Não tinha mais espaço ali pra ficar em pé nas principais arquibancadas e tal, sentava na muretinha. Quem nunca sentou no muro ali pra ficar conversando com os brother e tal, né? Faz parte, é normal. Só que, se você caminhasse por fora do estádio num dia de jogo, você olharia pra cima e veria todos os torcedores do Barcelona sentados na muretinha com a bundinha de fora do estádio, exatamente. Ainda bem que tem uma foto aí pra me ajudar a explicar as bundas dos torcedores todas pra fora do estádio. Eles ficavam então com os culos para fora do estádio, né? Culo em espanhol, calma, muita calma nessa hora, é bunda, certo? Então eles ficavam tudo com as bundinhas ali pra fora. Isso acabou pegando e eles começaram a ser chamados de culés, em referência à palavra culo, que é bunda. Então culés numa tradução livre seria os bundinhas, né, ou bundinha pra fora, algo do tipo assim. E acabou pegando, né, os torcedores do Barcelona não ficaram ofendidos, abraçaram a brincadeira, como já aconteceu com vários outros clubes na história aí. Por exemplo, o Palmeiras abraçou o lance do porco, né, acabou virando até o mascote da equipe. Mas hoje, pra sorte dos torcedores culés, eles não precisam mais ficar com a bundinha de fora do estádio, porque tem espaço pra gente pra caramba lá no Camp Nou. Quem também não precisa ficar com a bunda para fora é você, que pode assistir esses vídeos no conforto aí da sua cadeira, da sua poltrona, do seu sofá ou até mesmo do seu colchão. E por que eu tô falando de colchão? Porque o próximo clube lá na Espanha também é o Atlético de Madrid, que é chamado de Los Colchoneros. Mas por que eles são chamados assim? O Atlético de Madrid veste há muito tempo aquele tradicional listrado branco com vermelho. E este listrado, por acaso, há muito tempo atrás, era um padrão muito comum nos colchões da Espanha, né? Os colchões eram revestidos com uma capinha que geralmente era ali listrada branca com vermelha. Parecia ali as cores do Atlético nos colchões, por isso que a galera ficou falando que eles são os colchoneiros. Curioso que não tem nem tradução pra colchoneiros, né? Seria o que? Os colchãozudo? Colchãozeiros? Sei lá, mano. Agora a pergunta que fica é, naquela época, será que os torcedores do Real Madrid arrancavam aquele revestimento do colchão pra não dormir em cima das cores do Atlético? E curiosamente, depois os colchões passaram a ser sempre, né, em geral brancos. E aí, como é que fica a torcida do Atlético agora chamando de colchoneiro ainda, sendo que os colchões agora têm a cor do Real Madrid, amigo? É bem bizarro e lembra muito também o apelido do Sevilha, né? Eles são chamados aí de palangana, que significa aí vasilha, bacia, né? Um recipientezinho assim. Isso também remete de um tempo passado, quando as vasilhas, as bacias, os bolzinhos, né, aqui na Espanha eram aí brancos com uma pequena bordinha vermelha, e essas cores também faziam alusão às cores do Sevilha. E aí o bagulho pegou e até hoje eles são chamados aí de palanganas ou bacias, vasilhas, né, sei lá. E pra fechar na Espanha, o Villarreal é chamado de Submarino Amarelo. Isso porque quando o time ainda estava na terceira divisão, lá pra 1964, eles simplesmente adotaram a música dos Beatles, Yellow Submarine, né, pra eles, e começaram a, tipo, integrar isso na cultura do clube. E até hoje pegou, ficou, e não são tantos times assim que vestem amarelo, então realmente o negócio do Villarreal é bem diferenciado. Saindo da Espanha, agora a gente chega em Portugal pra falar dos apelidos dos três principais clubes de lá.
Mas se você tá me assistindo de Portugal, me fala nos comentários se eu errar alguma coisa, beleza? Mas pela pesquisa que a gente fez, é isso daí. No Porto lá o pessoal é chamado de Os Dragões, né? E faz todo sentido porque tem um dragão no escudo, o time joga no estádio do Dragão, então é tudo relacionado a dragão ali. Mas a questão remonta ainda do século XIX, lá pra 1800 e não sei quanto. Teve algumas questões ali políticas e de guerra dentro de Portugal, que eu não vou explicar tudo aqui, mas basicamente o dragão passou a ser adotado como um escudo da cidade, como um símbolo da cidade de Porto, do caráter indomável e invicto da cidade. E aí o clube acabou emprestando aí o dragão da cidade para o clube e ficou tudo do jeitinho que a Daenerys Targaryen gostaria, né? E o escudo do Porto tem uma história da hora porque ele foi desenhado por um jogador do Porto chamado Simplício lá em 1922. Ele jogava bola e também desenhou o escudo, que ao contrário do nome do camarada, o escudo não é nada Simplício, não é nada simples, né? Tem ali uns 4 brasões, tem o dragão e tal, é bem diferente, bem bonito. E se no Porto são os dragões, o Sporting são os leões, né? O leão tá presente desde a fundação do clube, desde o primeiro escudo, e ele foi inspirado no brasão de uma família real da região lá, pra representar a bravura do time do Sporting, né? E também a cor verde foi escolhida ali pra representar a esperança, e assim nasceu os leões do Sporting. E em Portugal é tudo relacionado a bicho, porque no Benfica é a águia. A águia não só está presente no escudo do Benfica, como ela foi escolhida a dedo por representar aí independência, autoridade e nobreza. E até hoje, dentro do estádio do Benfica, eles têm aquele ritual onde eles soltam uma águia de verdade treinada pra pousar e meio que completar o escudo ao vivo, digamos assim. Só que o maior apelido do Benfica, na verdade, é os encarnados. Encarnado, em Portugal, né, significa vermelho. E como o Benfica utiliza essa cor aí, eles acabaram escolhendo por chamar de encarnado, uma cor aí escolhida também porque ela era muito viva e chamava a atenção das pessoas, né? Indo pra França e começando com o Lyon, né? Eles chamam Lyon, tem um leão no escudo, então o apelido deles, obviamente, que é as crianças. Sim, eles são chamados de Les Gones, ou acho que em francês é meio que tipo Legon, que significa ali as crianças no dialeto local da região. É mais ou menos o termo que também é usado pra falar dos moradores da cidade ali de Lyon e tal, e acabou pegando também pro clube de futebol. E de maneira muito similar, o Olympique de Marseille é chamado de Les Minots, né, o Les Minots, que é tipo os pequenos, os filhos, as crianças. É uma maneira carinhosa de chamar aí o clube, porque teve uma época que eles passaram por grandes perrengues, e aí chegaram a cair pra segunda divisão e tudo, e apostaram numa grande fornada de jogadores jovens do clube lá, e esses caras jovens, essas molecada, que ajudou a reconduzir aí o Olympique de Marseille. Então parece um pouco estranho, mas no Brasil a gente também tem, né, os meninos da vila, geralmente quando tem o Santos revelando molecada lá e tal. Mas tem outro nome também que é Les Olympiens, ou Les Olympiens, alguma coisa assim, né, porque o Olympique de Marseille tem Olympique no nome, numa referência aí à fundação da cidade de Marseille, cerca de 600 anos antes de Cristo, pelos gregos, né. Então o Olympique vem de Olímpico, que vem, obviamente, da Grécia. E o PSG não tem nenhum apelido aí muito curioso, né? Eles são chamados principalmente de PSG, que é a sigla de Paris Saint-Germain, e também de Le Parisien, que é os parisienses aí, né? Tô gastando meu francês aprendido no Google Translator hoje. Então vamos pular direto pra Alemanha, porque tem o Bayern de Munique, que é chamado lá de Die Roten, que é os vermelhos, basicamente, em alemão, né, devido à cor do clube também, mas o apelido mais comum dele é bávaros. E por que isso? Porque o Bayern de Munique vem daquela região lá da Baviera, na Alemanha, inclusive Bayern significa bávaro, então o nome do clube numa tradução livre é tipo Bávaros de Munique. Já o Bayer Leverkusen é chamado de Warkself, algo assim, meu alemão é terrível também, né, obviamente, porque o clube foi fundado por trabalhadores de uma fábrica da região, a fábrica da empresa que hoje é a Bayer, aquela que faz aí geralmente remédios, principalmente remédios, né? Então aquela palavra que eu falei ali, que eu não vou repetir, é mais ou menos time da fábrica, ou coisa assim relacionada à fábrica, aos trabalhadores, manjou? O Schalke 04 tem uma história semelhante que remete às tradições do trabalho que tinha naquela época, ali naquela região de Gelsenkirchen, de onde o Schalke é. Eles são chamados de Die Knappen, que é tipo os mineiros, ou algo do tipo, em relação ao trabalho que era feito nas minas ali, né? E o Borussia Dortmund, é aí que complica, né? Um dos apelidos deles é aí o Die Schwarzgelben, que é tipo, Schwarz é preto em alemão, e o Gelben é amarelo, então eles são os pretos e amarelos por causa das cores do clube, normalmente é assim que se chama, porém também tem o BVB, esse é mais conhecido, mas por que BVB, né, se é Borussia Dortmund, não deveria ser BD talvez? É que Borussia Dortmund é quase um apelido já, o nome completo do clube é essa belezinha aí, que eu não vou nem me arriscar a falar, mas vocês estão vendo que aquela palavra que é tipo Bauspielverein, ou algo assim, tem um B ali de Ball e o V de Verein, né, aí vem o BV e depois Borussia completa com outro V,
aí fica BVB, que na tradução aí do nome do clube seria algo mais como tipo Clube de Jogos de Bola de Borussia, ou Clube de Esportes com Bola de Borussia. Mas o clube fica em Dortmund, né? Então da onde que vem Borussia? Borussia é um nome que tem relação ali com a antiga região da Prússia na Alemanha, mas por incrível que pareça não foi por isso que os fundadores do clube aí botaram Borussia no nome do time. Na verdade, eles estavam homenageando uma cervejaria da região que tinha o nome de Borussia. Então olha só que bonito, a serva, né, a famosa geladinha está aí nas veias, né, na origem, na história, no núcleo do Borussia Dortmund, cara. Mas essas pronúncias na Alemanha estão muito difíceis. Vamos pra Itália falar da Juventus, porque os torcedores são chamados de bianconeri, que é literalmente os preto e brancos, né, porque são as cores do time ali. Mas ela também é chamada, Juventus aí, de Vecchia Signora, né, velha senhora. Por quê? Existem algumas versões diferentes para a origem desse apelido, mas a que eu acho que faz mais sentido é o seguinte: a Juventus foi criada naquela época por um grupo de estudantes adolescentes que tinham ido passar um tempo na Inglaterra e voltaram trazendo o futebol para a Itália. Então eles fundaram a Juventus, e o mais velho desses moleques, acredite se quiser, hoje a Juventus, um dos maiores times do mundo, uma potência na Itália, o mais velho dos moleques criadores, fundadores da Juventus, tinha 17 anos. Não à toa, o nome da Juventus, Juventus, literalmente significa juventude. Você já tinha parado pra pensar nisso, velho? Tem um Juventude no Brasil também, hein? Então chamar de velha senhora pode ser que seja apenas uma zoeira, né, com as origens do clube que foi fundado, na verdade, por moleques. No Milan são os rossoneri, rosso de vermelho e neri de preto, né, que são as cores do clube, assim como a Inter de Milão também, que são os nerazzurri, que é nera de preto e azzurri de azul mesmo. Mas voltando pros mais legais, vamos falar do Napoli, porque não sei se você estudou isso no colégio ou de repente leu em algum livro, mas tem uma lenda muito famosa da mitologia grega de que uma sereia uma vez tentou aí encantar a tripulação de um barco com um canto maravilhoso que era simplesmente irresistível, e todos os homens ficavam apaixonados pela sereia, ficavam loucos, começavam a fazer loucura, se jogavam no mar e tal. E aí o comandante da tripulação lá, que era o Odisseus, ou Ulisses, né, personagem principal da Odisseia, ele acabou aí amarrando os seus tripulantes ali no barco para que eles não começassem a fazer loucura e conseguissem resistir aos cantos maravilhosos daquela sereia. A sereia se chamava Partenopeia, e aquilo lá partiu o coração dela. Ela não aguentou mais viver com a frustração de não ter conseguido encantar e conseguir amor daquela tripulação. Então ela foi pro fundo do mar e se auto-afogou, e aí o corpo dela acabou amanhecendo numa das belas praias lá de Nápoles. E por isso até hoje tanto os cidadãos da cidade de Nápoles quanto os torcedores do Nápoles são chamados aí de Partenopei, em homenagem à sereia lá, que era Partenopeia, né? E a Roma também tem uma origem histórica bem semelhante a essa. Você lembra daquela lenda do Rômulo e Remo, as duas crianças, os irmãos, que acabaram sendo criados por uma loba, e depois o Rômulo ali acabou indo ser o fundador da cidade de Roma, como conta a lenda, né? Então, o apelido da Roma é La Lupa, que em italiano é a loba, justamente em homenagem aí à loba que cuidou do Rômulo e do Remo. E vamos agora pra Inglaterra, que tem muitos clubes com apelidos bem da hora, mas hoje a gente vai focar nos maiores clubes lá, os mais fortes. Se vocês quiserem ver de repente uma segunda parte desse vídeo com apelidos mais bizarros, mais interessantes, mesmo que de clubes menores, vocês avisam nos comentários aí que a gente faz. Mas alguns apelidos são autoexplicativos, como é o do Chelsea, por exemplo. Eles são chamados de Blues, né, justamente por causa da cor do clube, que é azul desde o começo da sua história, porém no começo era um pouco um azul mais claro, um azul mais bebê, e depois virou esse azul mais Chelsea que a gente conhece hoje em dia. No Liverpool é a mesma coisa, são chamados de Reds porque a cor do Liverpool é vermelha mesmo, beleza? O que não foi sempre o caso. No comecinho da história do Liverpool eles vestiam azul, assim como o rival da cidade, o Everton, aí depois que eles mudaram. O negócio fica mais curioso no Manchester United, porque eles são chamados de Diabos Vermelhos. E da onde é que vem isso, cara? Lá na década de 40, um camarada chamado Matt Busby assumiu o comando do Manchester United como técnico e acabou conseguindo uma geração de ouro de jovens ali, né, do próprio clube. E pela rapaziada ser muito jovem ali e tal, eles começaram a ser apelidados de Busby Babes, ou seja, basicamente os jovenzinhos, as crianças, os bebê do Busby, né, que era o técnico. Muitos de vocês devem saber que em 1958 o Manchester United sofreu uma tragédia aérea em que alguns jogadores dessa geração acabaram falecendo. Por isso continuar chamando os caras de Busby Babes não parecia mais adequado, né? Então eles tiveram que pensar num novo apelido. E aí diz a lenda que o próprio Busby foi buscar um novo apelido e ele se inspirou num clube de rugby de Salford, que era chamado de Diabos Vermelhos, e ele falou que a troca de Babes, né, que parecia uma coisa assim mais inocente, que não bota medo em ninguém,
por Diabos, que é uma coisa muito mais imponente e amedrontadora, seria boa pro clube e acabou ficando até hoje Diabos Vermelhos. Inclusive, o clube chegou a botar o próprio diabinho no escudo, né, no logo, no emblema. Já o pessoal do Manchester City é chamado de Sky Blues, né, ou Azul Celeste, por causa da cor do clube, da camisa do clube e tal. E também são chamados de Citizens, né, ou cidadãos, justamente por causa do City, né, no nome do clube Manchester City, e aí vocês são os cidadãos da cidade de Manchester. Nada muito criativo, né? Indo pro Arsenal, são chamados lá de Gunners, e Gunners realmente faz uma referência a gun, que é arma em inglês, porque o Arsenal é mais um daqueles clubes que foi fundado por trabalhadores de uma fábrica da região, e essa fábrica era de produtos bélicos, beleza? De armas, de coisa pra guerra. Então Gunners, numa tradução livre, seria armeiros ou artilheiros, né? E até hoje o Arsenal usa o canhãozinho ali no seu escudo. E pra fechar então, por que o Tottenham se chama Spurs, né? Spurs é uma abreviação de Hotspur, um termo que está no nome do clube desde o seu início, né? E o Hotspur veio da onde? O Tottenham também foi um clube fundado por jovens adolescentes que faziam parte do clube de cricket Hotspur. E aí a molecada que criou o clube resolveu levar o Hotspur do nome do clube de cricket também pro clube de futebol. E aí ficou. Mas tu quer saber o que significa o Hotspur? Aí a gente vai num buraco mais fundo. Hotspur era o apelido de um camarada chamado Henry Percy, que era um cavaleiro lá do século XIV, que ele era considerado muito ágil, muito bom em batalha, conseguiu ganhar várias brigas, várias guerras e tal. E spur é aquela espora, tá ligado? Aquela paradinha que eles usam pra torturar os cavalos, pra ficar dando porrada com aquilo no cavalo, pro cavalo correr mais rápido. E hot, nesse caso, significa algo como rápido, né? Então ele era o espora rápida, ele era o... é tipo rápido no gatilho, só que adapta pra espora que eles usam nos cavalos, tá ligado? Então o Henry Percy ficou apelidado de Henry Hotspur, por causa aí da sua agilidade em batalhas, gerou o clube de cricket em homenagem a ele, e o clube de cricket gerou o Tottenham também em homenagem a ele. Curiosamente, esse cara ficou bastante popular aí, bastante conhecido, porque ele foi um dos personagens principais de um dos livros do Shakespeare, e esse cara existiu na vida real, né? Inclusive, ele era um cavaleiro muito reconhecido, com vários títulos aí, como o de Conde e o de Duque, né? Então já dá pra dizer aí que ele tinha mais títulos do que o Harry Kane. Que isso, cara? Não, isso é piada do roteirista. Não gostei nem um pouco disso. É brincadeira, mano. Acabar o vídeo assim, sério? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Brincadeiras à parte, tem muitos clubes com apelidos engraçados, curiosos aí. Quais que a gente esqueceu que a gente poderia de repente falar em um próximo vídeo? Deixa nos comentários aí, se puder deixar o like na saída também ajuda muito a divulgar o vídeo, a série, o canal pra mais gente. Na verdade isso não é uma série, mas tudo bem. E nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! Já o Bayer Leverkusen é chamado de Varksev. Como é que é? Varksev. Pô, é complicado ter que falar um monte de idioma nesse vídeo aqui, cara. Varkself.